Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Vamos dar sequência às exposições neste texto. Nós vamos tratar hoje sobre esta oração de Daniel e sobre a necessidade de arrependimento, de emenda com o nosso Deus. Nós já lemos no início do nosso culto o capítulo de número 9, versículos de 1 a 19, e agora eu passo a exposição, dando sequência à leitura. Este capítulo, irmãos, ele introduz um assunto novo, um tópico novo, que é esta longa oração que Daniel faz no início do capítulo. E para que nós a entendamos bem, é importante recapitularmos um pouco aquilo que já foi tratado, ao menos de modo geral, nesta profecia de Daniel. Aqui, irmãos, neste documento escrito pelo profeta, nós temos os poderes do mundo inteiro colocados um por um em rebeldia contra o Senhor Deus. Nós já falamos um pouco sobre os governos de Nabucodonosor em sua rebeldia contra Deus. Vimos também a questão do seu filho Belsazar, que conseguiu ser pior do que o pai, no capítulo de número 5. Nós temos agora o próprio Dario, que haverá de obedecer a Deus, mas que não deixa de ser ele próprio um ímpio. E nós temos os estados, que são descritos, as nações, como sendo metade animais, metade máquinas que devoram os homens. E nós aprendemos muito sobre o poder destrutivo dos estados no decorrer da história, especialmente nesse período. E como igreja, nós vemos aqui Daniel, por outro lado, contrário a essa gente, assim como também o povo cativo de Deus na Babilônia, que se posicionava, se alinhava com os dois profetas, o profeta da corte, que era Daniel, e o profeta, digamos assim, da plebe, da grande massa, que era o profeta Ezequiel, que falava diretamente ao povo de Deus exilado. Como igreja, naturalmente, quando você lê a Bíblia, você procura se identificar com um dos dois lados, Se você lê Davi e Golias, você imediatamente se coloca na posição de Davi, e por assim por diante. E quando nós vemos essa situação, essa contrariedade entre os povos deste mundo e o povo de Deus, nós imediatamente nos identificamos com este povo. E, no entanto, irmãos, o mundo, os poderes desse mundo não são apresentados aqui no livro de Daniel como o único problema dos crentes. Na verdade, eles não são apresentados nem mesmo como o principal problema, como o fundamental problema dos crentes nesta profecia. O nosso grande inimigo, o grande inimigo do povo de Deus nesta e em qualquer outra época, o grande e principal inimigo do povo de Deus são os pecados, não simplesmente os pecados, mas os pecados não confessados, os pecados que são encobertos e que, portanto, são cultivados pelo povo de Deus. Esse é o maior inimigo do povo de Deus, é quando a igreja passa a se alinhar com o mundo, a ficar parecida com o mundo, mesmo que na superfície ela fique diferente, mas nos fundamentos, na parte escondida, na premissa oculta, naquela parte que ninguém vê, só Ele. Quando a igreja se desalinha de Deus, então os problemas começam a aparecer e começam a surgir dificuldades. Daniel, nós vimos já desde o capítulo 1, ele passa a combater aquilo que viu na corte pagã, os pecados dos povos, os pecados dos magos, os pecados dos feiticeiros, dos idólatras. Nós temos aqui a notícia de que ele combateu esse mal por décadas, mas agora é como se Daniel, essa é uma comparação de um pastor, é como se Daniel estivesse combatendo uma epidemia, fosse ele um médico, e de repente ele descobrisse que ele próprio tem o problema que ele está combatendo, Ele próprio está doente do mal que ele lutou contra pelo menos milhares de pessoas durante décadas no seu ministério aqui em Babilônia, irmãos. O capítulo de número 9
é parte da resposta de Deus a uma inquietação de Daniel. À época ele já estava velhinho, nós estamos aqui já passados quase 70 anos desde que o povo estava no cativeiro. Daniel foi adolescente para lá, era um jovem, e ele já estava aqui bem velhinho, viu certamente muitos dos seus patrícios morrerem no exílio babilônico, e ele se perguntava: até quando isso vai durar? Até quando nós vamos continuar presos aqui nessa servidão? E ele, como bom profeta que era, apegado ao texto santo, ao texto sagrado, ele leu, ele meditou nas palavras do profeta Jeremias. Isso é o que o texto nos diz. Embora ele não cite o capítulo e os versículos, nós temos uma condensação do ensino de Jeremias acerca do tempo em que Israel passaria ainda no exílio, né? No capítulo de número 25, versículos 11 e 12, que nos dizem assim: isso é o que provavelmente Daniel leu e que despertou o coração dele para o momento em que o povo seria restaurado à sua terra, voltaria do exílio para casa, né? Jeremias 25, 11 a 12 nos diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, se referindo a Jerusalém, que seria destruída pelos caldeus. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. É provável que Daniel, irmãos, ao ter lido esta profecia e meditado nela, ele tenha lembrado de que ele próprio presenciou a queda de Babilônia. Lembremos de que ela se deu no capítulo 5 de Daniel, no reinado de Belsazar, aquele lá da escrita na parede, não é? Esta noite ainda, né, pedirão sua alma, Belsazar. E foi o que aconteceu. Naquela mesma noite, os babilônios ou os caldeus foram invadidos por um outro grupo, e esse grupo passou a reinar e destruiu praticamente o reino da Babilônia, irmãos. E chegava a hora, portanto, do povo de Deus voltar para casa. Era a hora da celebração, de um retorno, mas, segundo o que o texto nos dá a entender, isso não seria algo automático. Não era assim, simplesmente cai um rei e eles voltam para casa. Haveria um processo, haveria um momento em que os crentes deviam se emendar com Deus. Eles deviam acertar as contas com Deus, porque eles estavam sofrendo por conta dos seus próprios pecados, por causa de coisas que eles aprontaram, que eles fizeram de errado contra Deus. O exílio foi um fruto, foi uma consequência daquilo que eles fizeram. Na raiz do mal estava lá o pecado do povo, o desprezo do povo para com Deus e o castigo divino pela quebra do pacto. Notem que isso é o que é indicado aqui pela quantidade de menções à palavra Deus como Senhor, em letras garrafais, em letras todas maiúsculas, porque quando se tem essa palavra na Bíblia, está se fazendo uma referência a Abraão, a Isaac, Jacó e a tudo aquilo que vocês quebraram depois disso. Essa é a ideia aqui, que é admitida por Daniel, irmãos. Pelo menos 8 vezes nessa oração, o termo Senhor é recorrente para lembrar: vocês quebraram o pacto. Ele ainda é o Senhor, Ele ainda tem um pacto com vocês, mas vocês quebraram, vocês não anularam, é por isso que Ele ainda tem esse pacto com vocês. Mas os pecados de vocês quebraram o acordo que vocês tinham com Deus, e era preciso haver uma reparação. Daí esse início da oração, estabelecer o tom de toda a oração, estabelecer também o assunto. Ele começa assim, versículo de número 4: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com todos os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então já é estabelecida a ideia, eu já sei, o Senhor sabe do que eu vou falar já, e eu vou falar sobre essa aliança, sobre essa relação que nós tínhamos de amor que foi quebrada, assim como uma esposa trai o seu marido bondoso, que só quis o bem a ela. E a seguir, no versículo 5 até o versículo 15, Daniel procede aqui à confissão propriamente dita dos seus pecados. Além das palavras de Daniel, nós temos um sinal da gravidade da situação, irmãos, daquele momento, por causa da aparência maltrapilha com a qual ele se apresenta diante de Deus. Notem que o texto nos fala de pano de saco e de cinzas sobre a cabeça. Aquele era um momento da maior humilhação para Daniel,
porque ele reconhecia, ele conseguia ver o fundo do problema de Israel, que não era a escravidão vinda por parte de uma nação estrangeira, mas era o fato de que o próprio Deus havia feito aquilo. O próprio Deus havia usado uma nação estrangeira para castigar o seu povo. Notem que ele faz uma oração não apenas por si, a oração é representativa, ele inclui o povo. Ele ora aqui por nós, por assim dizer. Notem que ele está fazendo um apelo na primeira pessoa do plural. Ele sempre está falando, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Observem, nós pecamos, nós não demos ouvidos a ti, nós erramos o alvo, nós fomos omissos, nos desviamos do caminho, nós procedemos perversamente. Então não foi apenas um pecado particular, mas toda a igreja daquela época tinha cometido pecados como um todo, irmãos. E ele diz, a nós pertence a vergonha, a ti pertence a misericórdia. Ele assume que ninguém escapou daquela rebelião. Ela começou de cima, começou na liderança da nação, e depois ela foi descendo, irmãos, aos poucos, para os menores, para os de menor liderança, até infectar a todos e não sobrar ninguém. Observem o versículo de número 8 e o versículo de número 11, que nós temos esse descenso aqui. Observem, o versículo 8 nos diz, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. E ele começa a descer aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Versículo 11, aí inclui todo mundo, não é? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. E o resultado disso foi qual? Aquele que está no versículo de número 14. Deus cuidou em trazer sobre nós o mal. Notem que coisa interessante, irmãos. Nós estamos aqui abaixo da superfície, porque na superfície, quem estivesse lá veria que Babilônia trouxe o mal a Israel. Mas agora nós temos o profeta falando, a partir da visão espiritual, de que há algo subterrâneo acontecendo aí. Há algo por baixo dessa situação histórica, que é aquilo que nós chamamos de fato de realidade, porque fundamenta as outras realidades. E o fato aqui é, Deus cuidou em trazer o mal contra vós. Não foi Babel, não foi Babilônia que veio e escravizou vocês. Foi Deus quem entregou. Foi Deus quem entregou. Porque se Deus não quisesse, não ia ser uma naçãozinha qualquer que ia tomar o povo dele, por assim dizer. Então observem que na abertura do livro de Daniel, esse tom já está dado. Vejam, no capítulo de número 1, na abertura, está lá escrito, versículo 2, o Senhor lhe entregou, está se referindo aqui a Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele foi a Judá, não é isso? Foi ocupar, foi tomar Judá, e o texto diz claramente, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, etc, etc, etc. Esse tom já é dado lá. Quando nós vemos no capítulo de número 9, a abertura, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei, nós temos essa sutileza que é chamada de passivo divino. Ou seja, alguém constituiu Dario. Quem foi? Está claro, está subentendido aí que foi Deus quem substituiu o Belsazar, arrancou Belsazar. Aliás, isso está explícito no capítulo 5, não é? Deus disse, essa noite mesmo você morre. Mas depois disso, o texto diz que Deus constituiu outro rei, cumprindo assim aquilo que Daniel disse no capítulo 2. Deus remove reis, estabelece reis. Deus está profundamente envolvido na vida política das nações e Ele faz o que quer com as nações. E aqui nós temos o texto nos dizendo que essa mudança de reis, esse poder que os reis têm, esse controle que ele tinha sobre o povo de Israel, tudo vinha de Deus como forma de castigar o povo, porque ele tinha desprezado a palavra de Deus e tinha andado por seus próprios caminhos, irmãos. E daí o capítulo 9, no versículo de número 11, nos fala de uma ira que se derramou sobre nós. E se derramou sobre nós. Então notem que a raiz dos problemas daqueles crentes não era a crise política. Não era a crise política.
Não era o problema político que havia se instaurado na relação de Israel com a Babilônia, como cativa, etc. Isso era um problema, mas ele estava, em comparação ao principal, na superfície, meus irmãos, na superfície. E o que era o problema de Israel? Ele tinha que acertar suas contas com o Senhor Deus, por conta dos seus pecados. Finalmente, nós temos, dos versículos de 16 a 19, uma súplica por restauração. Notem que no versículo 15, o Daniel já tinha evocado aqui aquele que é considerado o maior ato de salvação da parte de Deus no Antigo Testamento, que foi o êxodo, a saída do povo, como Deus conseguiu com o seu poder arrancar mais de 1 milhão de escravos de mão de obra barata dos poderosos da época, né, da nação mais poderosa da época, que eram os egípcios. Então ele evoca aqui esse ato de salvação, um evento que não apenas salvou o povo, resgatou o povo, mas deu um grande nome a Deus entre as nações da antiguidade. As pessoas conheciam o Egito, sabiam que o Egito não iria perder assim tão fácil para uma nação de escravos, mas o nome do Senhor ficou evidente a todas as nações da época por conta do seu glorioso salvamento sobre o seu povo. Então foi um ato de salvação, mas também foi um ato em que Deus glorificou a si mesmo na nação do Egito. Deus recebeu fama. E, de certo modo, é isso que Daniel está pedindo aqui. Ele está dizendo: Senhor, nós estamos numa situação tão ou mais improvável do que aquele povo lá do Egito. Se o povo do Egito estava enterrado ali 430 anos, nós estamos aqui há 70, mas é a mesma coisa. Tanto é que a profecia de Ezequiel, aquela bem conhecida por todos, Ezequiel 37, a dos ossos secos, trata exatamente desse sentimento que o povo tinha. Olha, Senhor, nós estamos aqui não só enterrados, nós já estamos, já saiu carne, já saiu tendão, já saiu tudo, só tem ossos e nem ossos secos, ou seja, não tem mais esperança para nós. Era esse clima que o povo se encontrava, né, na época do exílio, não tinha realmente mais chance. E o Daniel está pedindo aqui: olha, Senhor, se o Senhor quiser, tem. Se o Senhor quiser, o Senhor consegue restaurar o povo como o Senhor fez naquela época dos egípcios, né, que era a força da época. Agora a nação da época é a Babilônia, mas o Senhor pode fazer novamente aquele mesmo milagre, um milagre semelhante àquele, né? E é por isso que ele pede aqui a Deus para que o rosto do Senhor brilhe. Quando se fala no brilho do rosto do Senhor, fala-se no favor divino. O sorriso de Deus, se quisermos assim, o modo como Deus tem de favorecer o seu povo é retratado ou caracterizado por meio dessa imagem do rosto que brilha, irmãos. E ele pede com isso para que haja uma libertação do povo do Senhor, que Deus cumpra as profecias de Jeremias e que os povos reconheçam novamente que Deus é Deus, e o Senhor Deus reina, que existe um Deus de fato na terra. Isso é retratado de um modo muito belo no Salmo de número 126, né? que é um salmo considerado pós-exílico, um salmo de comemoração por terem eles, o povo de Deus, escapado do exílio, que começa quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, etc, etc. Então houve um benefício, mas logo na sequência o salmista diz: então entre as nações se dizia, olhe, Deus fez grandes coisas por essa gente aí. Aí ele diz, com efeito, efetivamente Deus fez realmente um grande bem por nós, etc, etc. Era isso que o Daniel estava pedindo ao Senhor Deus, para que Deus, revelando a sua graça salvadora sobre o povo, também exaltasse o seu próprio nome entre as nações. O texto continua dizendo, versículo 19, que Israel trazia a marca do Senhor Deus. E é por isso que isso, de certo modo, trazia vergonha à religião verdadeira. É porque ela estava se submetendo aos seus inimigos, não por conta de um movimento da providência de Deus simplesmente, mas aquilo tinha a ver com pecados que as pessoas cometiam. Porque sofrer como crente, sofrer como servo de Deus, o Daniel sofreu, e você via um heroísmo naquilo, mas não havia heroísmo nas pessoas irem para o exílio, nas pessoas tomarem na cabeça porque aprontaram alguma coisa. Isso aí é ecoado em diversos outros textos da Escritura, especialmente Pedro, ele que está aqui em minha mente enquanto eu falo. Ele fala do crente que sofre porque aprontou e o crente que sofre porque foi fiel a Deus. Aqui o caso era de se arrepender, de ter vergonha, porque eles estavam sofrendo por conta dos seus próprios erros, irmãos.
nós temos aqui no versículo de número 18 o apelo à bondade de Deus, unicamente a bondade de Deus, pela bondade de Deus, não porque o povo é bom, não porque o povo é maravilhoso, mas porque Deus é bom com Israel, porque Deus não abandona a sua promessa, mesmo que o povo de Deus seja infiel a Ele. Essa é uma das passagens mais belas do Antigo Testamento, o versículo de número 18, não é? E é usado inclusive em confissões cristãs, não é? De pecado. O versículo 18 diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Assim, irmãos, essa oração nos dá pelo menos a impressão de estar encerrada, né? Mas o versículo 19 mostra que não é o caso. Acontece uma coisa aqui estranha, pelo menos normalmente nas orações dos fiéis, é que enquanto Daniel estava orando, sobreveio um anjo voando rapidamente, esse anjo o tocou e Deus passou a lhe responder a oração de um modo mais amplo do que ele estava esperando, e de um modo mais misterioso também. Nós chegamos assim às chamadas 70 semanas de Daniel, que é considerada uma das cruzes interpretativas, né, das dificuldades interpretativas do Antigo Testamento, mas sobre isso nós trataremos em outra ocasião. Hoje nós trataremos apenas da oração de Daniel, e eu gostaria de destacar 2 temas que eu acho que são importantes aqui nesta oração do servo de Deus, do profeta do Senhor. O primeiro tema é o tema da disciplina, irmãos. Deus disciplina o seu povo. A disciplina é a marca daqueles que estão no reino de Deus. É a marca daqueles que pertencem ao reino de Deus, tal como hoje está revelado na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Aquele que é súdito desse reino, ele se encontra debaixo de um regime. Assim como ele se encontrava antes debaixo de outro. E se você se encontra debaixo de um regime, você não pode viver do jeito que você quer impunemente. Esse é um ponto importante do texto, e nós vimos que desde esse tempo é assim. Aquele que vive sem disciplina, isso que nos ensina a carta aos Hebreus, que é um comentário sobre o Antigo Testamento. Aquele que vive sem disciplina não é filho de Deus, é um bastardo. Então isso é muito importante, irmãos, nós nos lembrarmos disso, é que Deus açoita aqueles a quem Ele ama. Isso é muito importante para nós levarmos em conta. Há um poeta, considerado o maior poeta da nossa língua, Luís Vaz de Camões. Ele escreveu um poema chamado Desconcerto do Mundo. É mais ou menos assim o poema. Eu vi os justos passar um monte de perrengue, de sofrimento, e eu vi os maus nadar em mar de contentamentos. Eles aprontavam e não acontecia nada. Aí eu me empolguei e fui aprontar também. Só que na minha hora, logo da primeira, eu me dei mal. Então ele conclui assim: então vi que só para mim anda o mundo consertado. Isso é um retrato perfeito da condição cristã, ou da condição daquele que não é órfão, daquele que tem pai. Se você tem pai, saiba que você não vai poder viver do jeito que você quer impunemente. Isso ele faz para o seu bem, não é para o seu mal. Mas você vai ver que para você o mundo está consertado. Para os outros talvez não esteja. Por isso que os salmos dizem: não inveje o ímpio, porque o ímpio vai ter o dele lá na frente. Ele está sendo engordado para a matança, ele é peru de Natal. Você não é assim. Você é de outra estirpe. Então é claro que a rigidez de Deus com seus filhos é maior. Isso nós refletimos também. A rigidez com os nossos filhos costuma ser maior do que com os filhos dos outros. Pelo menos devia ser assim, né? Deus tem essa característica também. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Jesus orou pelos seus. Ele não orou pelos do mundo. Ele orou por aqueles que são filhos de Deus. E Deus vai responder às orações de Cristo apenas pelo seu povo. Então é importante, irmãos, nós nos lembrarmos disso aqui. É que para nós o mundo anda consertado, sim. Está tudo certinho. Se nós quisermos bagunçar com a coisa, como filhos de Deus, Deus haverá de nos disciplinar.
essa disciplina não precisa ser eclesiástica. É importante nós lembrarmos disso, tá certo? Se apronta, pastor não sabe, presbítero não sabe, ninguém sabe. A fatura chega depois, lá, a fatura espiritual. Ninguém nem vai saber, mas Deus vai te castigar. Deus vai pegar você como um pai pega um filho. Esse é um ponto importante do nosso texto, irmãos. A outra questão é a da confissão de pecados. A igreja, quando a igreja confessa pecados todos os domingos, irmãos, nós devemos ver nisso um ato de esperança da parte da igreja. Quando nós vemos o pecado, tanto pessoal como coletivo, como sendo a raiz dos males, isso é uma das posturas mais vitais da igreja, porque quando nós afirmamos o pecado, nós não estamos sendo pessimistas, nós estamos sendo, por assim dizer, otimistas ou esperançosos, é o termo bíblico. Porque quando você fala em pecado, imediatamente está subentendido o quê? Que você é pecador, mas que você pode sair dessa, você pode se arrepender. Existe um Deus que ainda está falando na sua língua, que você pode entender e você pode se emendar com Ele. Então, quando nós falamos em confissão de pecado, nós estamos falando imediatamente sobre esperança, de restauração, de mudança, de recomeço. E esse é o ponto também aqui do texto, irmãos. E para a igreja isso é um grande diferencial, porque vocês conhecem as pessoas do mundo, e elas se caracterizam por não confessar pecados, por jogar a culpa na política, jogar a culpa no Nabucodonosor, jogar a culpa nos políticos do seu país, na situação da nação, etc. Ninguém assume as suas próprias faltas. Então, quando a igreja se reúne aqui para dizer, olha, Senhor, os meus pecados não são culpa do fulaninho que está governando, não é culpa da Secretaria de Saúde, não é culpa, não, a culpa é minha. Quando as pessoas dizem isso, isso é um ato de libertação. Isso significa que você não vive sendo lançado para lá, você não é um bichinho que vive de acordo com a pressão em torno. Você não é um bichinho. Você é uma pessoa que tem livre agência diante de Deus e assume que você fez certas coisas que não devia ter feito. Então esse é um diferencial que a igreja tem em relação ao mundo, irmãos, porque o mundo, ele nega, ele esconde, e assim ele cultiva a desgraça para si próprio. Ou seja, a igreja é ordenada por Cristo a esconder o bem que faz e a revelar o mal que fez. E o mundo faz o contrário, fica garganteando um monte de coisa boa que acha que fez e fica escondendo, fica cultivando a porcaria dentro de si. Então esse é um grande diferencial da igreja, a confissão de pecados. Não veja a confissão de pecados da sua igreja coletiva ou a sua individual como sendo um ato de pessimismo, de que você não tem mais jeito. Você não tem jeito mesmo, não. É Deus que é a diferença na nossa vida. Nós não confessamos os nossos pecados porque nós estamos desanimados, porque não temos mais jeito. Porque o cristão maduro é aquele que vai percebendo em si que há um abismo cada vez maior, que ele está enxergando como cada vez maior dos seus pecados, mas ele vê um outro que engole esse abismo, que é o abismo da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Hoje muitas pessoas, inclusive até religiosos, fazem muito para suavizar esse aspecto do pecado, né? E até mesmo para anular em algumas igrejas, sem saber que estão anulando um diferencial profundo da igreja em relação a este mundo, irmãos. A igreja é o ambiente da palavra de Deus. E a palavra de Deus constantemente está nos falando de um Deus soberano que faz o que quer, que ordena o que quer às pessoas, e fala também de um povo que responde, que é responsável por aquilo que faz perante o próprio Deus, irmãos. Mas não existe esperança, não pode haver esperança para pessoas que não assumem os próprios erros, que falam apenas genericamente que são pecadoras, mas que não falam especificamente. E quando alguém vem falar para elas, você errou nesse ponto, é que a pessoa endóida mesmo, porque ela já está acostumada a ficar falando genericamente que é pecadora. Mas nós temos aqui Daniel representando o povo de Deus e especificando, nós erramos nisso, Senhor. Eu pequei nisso aqui, o povo pecou nisso aqui. Nós abandonamos a Tua palavra e agora estamos tomando na cabeça. Não é glória nenhuma isso para o povo de Deus. Isso é o que o Daniel diz, que é vergonha na cara. A vergonha está no nosso rosto, Senhor. Mas o nosso papel não é esse, quase, como pecadores. Mas o Teu papel é ser misericordioso conosco e nos ajudar. Então, reconhecer os nossos erros, irmãos, deve ser visto
em princípio, como um princípio para nós. Olha, aconteceu qualquer coisa ruim na minha vida, pelo sim, pelo não, sou pecador mesmo, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar saber se eu não fiz alguma coisa errada. Esse é o primeiro princípio. Pode ser que você sofra como justo, pode ser que você sofra porque você foi fiel a Deus, mas pelo sim, pelo não, na dúvida, uma dúvida muito saudável, é uma hipótese bastante firme, segura, que você primeiro pergunte pelos seus pecados. Aqui Daniel perguntou e Daniel encontrou. Nós fomos para o exílio, nós sofremos por conta dos problemas que nós causamos a nós mesmos em ter desobedecido à voz de Deus. Nós falamos essa manhã, portanto, em pecado. E se nós falamos em pecado, nós falamos em esperança. Então, se nós estamos passando por crises, por dificuldades, há esperança, irmãos. Mas ela começa, em muitos casos, e aqui é o caso, com a confissão de faltas ao Senhor. Lembremos-nos de que a humilhação perante Deus não é mera humilhação, é um processo de elevação. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus nos abençoe e nos encha de esperança, irmãos. Amém.